Olá, seja bem-vindo de volta. Esta noite, vamos ouvir lendas esquecidas juntos. Há noites em que o mundo parece desacelerar sozinho. A chuva cai fina, o vento percorre frestas antigas e o silêncio se alonga como se estivesse esperando por algo ou por alguém. Você já se perguntou quantas histórias repousam sob as pedras mais antigas da Europa? Quantas vozes foram sendo apagadas, geração após geração, até restarem apenas ecos? Esta é uma dessas noites, e estas são algumas dessas histórias, lendas da Europa antiga, esquecidas pelo tempo, mas nunca completamente caladas. Se esta for sua primeira vez aqui, saiba que este é um lugar de silêncio gentil. Noites de lendas esquecidas existe para aqueles que ainda escutam. Se você também pertence a essa tribo noturna, considere se inscrever, não por obrigação, mas porque talvez você queira voltar, e as histórias estarão esperando. Respire devagar, não há pressa, apenas ouça. Muito antes das catedrais, antes mesmo das aldeias, as florestas da Europa eram vistas como domínios vivos. Não apenas árvores e sombras, mas consciências antigas. Entre os povos celtas, sussurrava-se o nome de Cernunnos, o Senhor Verde. Dizia-se que ele não caminhava, ele surgia. Entre troncos cobertos de musgo, entre galhos que rangiam sobre a lua pálida. Seu corpo era meio homem, meio natureza, com chifres que não ameaçavam, mas lembravam: tudo cresce, tudo retorna. Cernunnos não falava aos humanos como os deuses posteriores falariam. Ele observava, e isso bastava. Os antigos acreditavam que quando o inverno demorava a ir embora, era porque o Senhor Verde ainda não havia sido honrado. Caçadores deixavam oferendas nas clareiras, grãos, frutos secos, silêncio respeitoso. Não pediam riqueza, pediam equilíbrio, porque Cernunnos não punia, ele retirava. A caça rareava, as colheitas minguavam, e a floresta se fechava. Diziam que se alguém se perdesse profundamente no bosque e, em vez de lutar, aceitasse a noite, talvez visse dois olhos calmos entre as sombras, não de ameaça, mas de lembrança. Você não é dono de nada aqui. E então, ao amanhecer, o caminho surgia novamente. Havia histórias de viajantes que acordavam com frutas silvestres ao lado, como se alguém houvesse deixado ali durante a noite. Eles nunca sabiam ao certo se haviam sonhado ou se realmente haviam sido observados enquanto dormiam sobre as estrelas. A floresta sempre soube o que os humanos demoraram a aprender, que há pactos silenciosos sustentando o mundo, que respeito não é medo, mas reconhecimento, que o silêncio às vezes é a forma mais antiga de oração. E talvez Cernunnos ainda observe, de algum lugar entre as árvores que restam, esperando que alguém se lembre de como ouvir sem palavras. No leste da Europa, entre as florestas eslavas, o medo nunca foi gritado, ele era respeitado. E poucas figuras eram tão temidas e tão necessárias quanto Baba Yaga. Ela vivia numa cabana sustentada por pernas de galinha, girando lentamente entre as árvores, como se escolhesse quem merecia encontrá-la. Baba Yaga não era boa nem má, era antiga, mais antiga que os reinos, mais antiga que as fronteiras. Crianças ouviam que ela devorava os tolos. Os anciãos sabiam, ela provava. Aqueles que chegavam à sua porta carregando arrogância, ganância ou mentira, raramente retornavam. Mas os que chegavam cansados, sinceros e atentos, às vezes saíam com um presente, não ouro, mas conhecimento.
Uma antiga tradição dizia que Baba Yaga guardava o limite entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Seu pilão esmagava ossos, não por crueldade, mas porque tudo precisa ser reduzido antes de se transformar. Ela ensinava sem explicar, e quem aprendia, aprendia para sempre. Havia uma história contada em voz baixa nos vilarejos mais distantes sobre uma jovem que procurou Baba Yaga para salvar a irmã doente. Ela caminhou 3 dias e 3 noites até encontrar a cabana girando entre as bétulas brancas. Baba Yaga recebeu com olhos que pareciam ver através do tempo. Não perguntou o que a jovem queria, apenas disse: "Limpe minha casa, alimente meus animais. Separe os grãos podres dos bons e não faça perguntas." A jovem trabalhou em silêncio, varrendo cinzas que pareciam nunca acabar, alimentando corvos que a observavam de filanho, separando grão por grão sobre a luz fraca de velas feitas de algo que ela preferia não identificar. Ao anoitecer do 3º dia, Baba Yaga lhe entregou um pequeno frasco. Dentro, um líquido que brilhava como lua líquida. "Vá", disse a velha, "e lembre-se, nem tudo que cura é doce." A irmã sarou, mas a jovem nunca mais foi a mesma. Ela havia aprendido algo que não cabia em palavras, que o mundo cobra pelo que dá, que transformação exige sacrifício, que certas sabedorias deixam marcas. Até hoje, em vilarejos esquecidos, há quem diga que certas florestas não devem ser atravessadas à noite. Não por medo, mas por respeito àquilo que ainda escuta. E então, seguindo o curso lento dos séculos, a história nos leva para o oeste, onde os rios da França medieval serpenteavam entre castelos de pedra. Ali, espalhou-se a lenda de Melusina, metade mulher, metade serpente. Ela não era um monstro, era um pacto. Conta-se que Melusina se apaixonou por um homem mortal sob uma única condição: ele jamais poderia vê-la aos sábados. Ele aceitou, e por anos viveram em prosperidade. Castelos se ergueram, terras floresceram, filhos nasceram sob estrelas generosas. Mas o humano é curioso, e a curiosidade, às vezes, é uma forma de traição. Durante anos, o homem respeitou o acordo, mas as perguntas cresciam dentro dele como ervas daninhas. O que ela fazia naquele quarto trancado? Por que aquele dia específico? O que havia de tão terrível que ele não poderia ver? Até que, numa tarde de sábado, enquanto o sol declinava entre as torres do castelo, ele não resistiu. Subiu as escadas do pedra devagar, o coração batendo como sino de advertência. Encostou o olho na fechadura e viu. Melusina estava numa banheira de prata, mas da cintura para baixo sua forma era de serpente, escamas verdes e douradas brilhando sob a luz de velas. Ela não parecia monstruosa, parecia completa, como se aquela fosse sua verdadeira natureza e a forma humana apenas uma concessão gentil ao mundo dos mortais. Quando ele espiou, ela soube. Não precisou vê-lo, apenas sentiu o pacto se quebrando, como um fio invisível que se rompe sem som. Ao ser descoberta, ela não gritou, não atacou, apenas partiu. Dizem que antes de desaparecer, ela olhou para ele com uma tristeza que não era raiva, mas compreensão. Você não conseguiu confiar, e sem confiança não há magia que sustente. Desde então, nas noites silenciosas, pescadores dizem ouvir seu lamento ecoando sobre a água, não de raiva, mas de despedida. Melusina tornou-se símbolo de algo que os antigos da Europa antiga compreendia bem. Há segredos que sustentam mundos inteiros, e quebrá-los não gera punição imediata, apenas perda. Perda da magia, perda do mistério, perda daquilo que torna a vida mais do que apenas sobrevivência. Às vezes,
preservar um segredo é a forma mais profunda de amor. E talvez Melusina ainda deslize pelos rios antigos, esperando alguém que entenda que nem tudo precisa ser visto para ser real. Mais ao norte, nas costas recortadas da Irlanda e da Escócia, onde o mar bate contra rochas negras desde antes da memória, os pescadores falavam em voz baixa sobre as selkies, seres que viviam como focas no mar, mas que, ao removerem a pele, tornavam-se humanos na terra. Havia uma fronteira entre os mundos, e as selkies caminhavam nela com graça melancólica. Alguns homens, ao encontrarem uma selkie na praia sob a lua cheia, escondiam aquelas peles, não por maldade, diziam a si mesmos, mas por amor. E por um tempo havia família, filhos, rotinas. A selkie cozinhava, cuidava da casa, olhava pela janela para o mar com uma expressão que o homem preferia não decifrar. Mas a selkie jamais esquecia o mar. Aquele chamado estava em seus ossos, em seu sangue, em cada respiração. Ela aprendia a amar os filhos nascidos na terra, aprendia a tolerar o peso da forma humana, mas à noite, nos sonhos, nadava em águas profundas onde a luz do sol se dissolvia em azul escuro, onde o silêncio era completo e acolhedor. Quando acordava, as lágrimas já estavam secas no seu rosto, mas o vazio permanecia. Quando a pele era reencontrada, debaixo de tábuas soltas, no fundo de baús antigos, entre fardos de linho, ela partiu, mesmo deixando tudo para trás, mesmo sabendo que os filhos chorariam, porque certas naturezas não podem ser aprisionadas sem adoecer. E o mar não julga, não exige explicações. O mar apenas acolhe de volta o que sempre foi seu. Os antigos diziam que o choro do oceano em noites calmas, na verdade, era o canto das selkies retornando ao lar. Não era tristeza, era pertencimento restaurado. E talvez nas noites de tempestade, quando o vento uiva entre as rochas, seja possível ouvir também o lamento dos que ficaram, homens que confundiram posse com amor, crianças que nunca entenderam por que a mãe olhava para o mar com aquela fome silenciosa. Há uma sabedoria antiga nessa história, que amar verdadeiramente é permitir que o outro seja livre, que segurar o que não pode ser contido é destruir a ambos, que algumas despedidas, por mais dolorosas, são atos de honestidade. No norte europeu, entre os povos germânicos e nórdicos, acreditava-se nos espíritos domésticos, presenças ancestrais invisíveis que protegiam o lar. Eles viviam próximos ao fogo, observando em silêncio. Não eram deuses distantes em montanhas cobertas de neve. Eram companheiros cotidianos, guardiões do ordinário, protetores do sagrado que existe nas coisas simples. Não pediam orações elaboradas, pediam cuidado. Uma casa negligenciada, um fogo desrespeitado, um alimento desperdiçado, e o espírito partia. E com ele, a sensação de abrigo. As famílias antigas sabiam disso, por isso deixavam um pouco de leite na soleira, um pedaço de pão perto da lareira, palavras gentis ditas ao acender o fogo pela manhã. Não era superstição vazia, era reconhecimento de que a casa é mais que paredes, que o lar precisa ser nutrido, honrado, mantido vivo não apenas com tijolos, mas com atenção. Os espíritos domésticos ensinavam algo que o mundo moderno esqueceu, que o sagrado não está apenas em templos, mas na panela de sopa compartilhada, na madeira que arde lenta, no cuidado diário com o que protege. Havia histórias de famílias que mudavam para casas novas e sentiam que algo estava errado. Não era a estrutura, era a ausência. O espírito doméstico não havia vindo junto, e a casa, por mais bonita, permanecia apenas uma construção. Então, os mais velhos ensinavam:
Acenda o fogo, deixe oferenda simples, fale com respeito. Convide o espírito a habitar aquele novo lugar. E às vezes, depois de semanas ou meses, algo mudava. O ar ficava mais acolhedor, as sombras menos hostis. A casa começava a respirar. Talvez seja por isso que ainda hoje o fogo acalma, porque ele carrega memórias de quando o lar era sagrado, quando as pessoas entendiam que viver bem não é apenas acumular coisas, mas cultivar presenças, e que certos espíritos ainda observam, em silêncio, esperando que alguém se lembre de honrar o simples. Mais para o sul, nas terras que hoje chamamos de Grécia, mas que nos tempos antigos eram um mosaico de cidades, ilhas e vozes, havia histórias sobre criaturas que habitavam lugares esquecidos. Uma delas era Lâmia. Sua história começou como muitas tragédias gregas, com amor, ciúme dos deuses e punição desproporcional. Lâmia era bela e foi amada por Zeus. Hera, esposa ciumenta do Deus Supremo, não perdoou. Matou os filhos de Lâmia, um por um, e Lâmia, enlouquecida pela dor, transformou-se em algo que a dor faz com muitos, uma criatura que não consegue suportar ver felicidade alheia. Diziam que ela rondava à noite procurando crianças, não por maldade original, mas por uma ferida que nunca sarou. Mas havia outra versão dessa história, contada pelas avós em voz baixa. Nessa versão, Lâmia não era um monstro, era um aviso, um lembrete de que dor não resolvida transforma pessoas, de que luto ignorado se torna veneno, de que o mundo precisa de compaixão, inclusive e especialmente para aqueles que se tornaram irreconhecíveis por causa do sofrimento. As mães antigas contavam essa história não para assustar, mas para ensinar. Cuide de suas feridas. Não deixe que a dor te transforme em algo que você não reconhece. E se encontrar alguém que se perdeu na própria tristeza, lembre-se, ali havia uma pessoa inteira, antes que o mundo a quebrasse. Lâmia permaneceu nas histórias, não como vilã, mas como tragédia ambulante. E talvez nas noites silenciosas ela ainda vagueie, não procurando vítimas, mas procurando algo que foi perdido há tanto tempo que nem ela se lembra mais o que era. Talvez paz, talvez perdão, talvez apenas a chance de esquecer. Na Inglaterra medieval, entre brumas que enrolavam colinas verdes, cresceu a lenda do Cavaleiro Verde. Ele apareceu certa vez na corte do rei Arthur durante um banquete de Ano Novo. Alto como nenhum homem, verde como um musgo antigo, carregando um machado imenso. Propôs um jogo. Alguém poderia golpeá-lo, mas em 1 ano e 1 dia deveria receber o mesmo golpe. Gawain, jovem e corajoso, aceitou. Decapitou o Cavaleiro Verde com um único golpe. Mas o cavaleiro simplesmente pegou sua própria cabeça do chão, montou no seu cavalo e partiu, lembrando Gawain do encontro futuro. O que se seguiu foi uma jornada de 1 ano inteiro, onde Gawain enfrentou não apenas monstros e perigos, mas principalmente a si mesmo. Seu medo, sua honestidade, sua capacidade de manter a palavra. Quando finalmente chegou à Capela Verde, Gawain esperava a morte. O Cavaleiro Verde levantou o machado 3 vezes. 2 vezes parou antes de atingir. Na terceira, apenas arranhou o pescoço de Gawain. Então revelou a verdade. Tudo havia sido um teste. Não de coragem, essa Gawain sempre teve, mas de integridade, de honestidade, de capacidade de carregar o peso de uma promessa, mesmo quando ninguém mais está olhando. O Cavaleiro Verde tornou-se símbolo de algo que os antigos compreendiam, que o verdadeiro teste nunca é público. É aquilo que fazemos quando estamos sozinhos,
quando ninguém veria se trapaceássemos, quando seria tão fácil quebrar a palavra, e que a honra não é algo que se veste como armadura, é algo que se carrega, mesmo quando ninguém está assistindo. Gawain voltou para Camelô usando uma faixa verde, marca de sua falha menor durante a jornada. Ele poderia ter escondido, mas escolheu torná-la visível, lembrando a si mesmo e aos outros que perfeição não existe, mas integridade sim. E talvez o Cavaleiro Verde ainda observe, de algum lugar entre as florestas antigas, esperando por alguém corajoso o suficiente para enfrentar não monstros externos, mas os internos. Nas montanhas dos Alpes, onde o ar fica rarefeito e o silêncio ganha peso, havia histórias sobre criaturas que não eram completamente humanas, nem completamente espíritos. Uma delas eram os Saligen Faulain, mulheres das rochas. Diziam que elas viviam dentro das montanhas, em câmaras secretas iluminadas por cristais que brilhavam com luz própria. As Saligen eram conhecedoras de segredos antigos, como fazer pão que nunca apodrecia, como curar feridas que a medicina comum não alcançava, como ler sinais na terra e no céu. Ocasionalmente apareciam nas aldeias, vestidas simplesmente, comprando pão ou trocando conhecimento por alimento, mas sempre voltavam para as montanhas antes do anoitecer. Havia uma história sobre um pastor que se perdeu numa tempestade de neve. Quase congelando, encontrou uma entrada na rocha que nunca havia notado antes. Dentro encontrou uma das Saligen Fraulein aquecendo-se junto a um fogo que não produzia fumaça. Ela o alimentou, aqueceu e, ao amanhecer, mostrou-lhe o caminho de volta. Mas antes de partir, disse: "Nunca conte onde me encontrou, nunca traga outros e deixe sempre um pouco de pão na pedra lisa, como gratidão." O pastor manteve a promessa por anos, até que um dia, velho e cansado, sentiu que deveria compartilhar o segredo. Levou seu neto até a entrada, mas não havia mais entrada, apenas rocha sólida. As Saligen haviam se retirado, e com elas, aquele portal entre mundos. O pão deixado na pedra lisa permanecia intocado, lembrando que alguns pactos, uma vez quebrados, não podem ser restaurados. As montanhas ainda guardam seus segredos, e talvez as Saligen ainda vivam lá dentro, em câmaras de cristal, esperando por alguém que entenda que certos conhecimentos são oferecidos, não exigidos, que gratidão silenciosa vale mais que revelação barulhenta, que alguns mistérios existem para permanecer mistérios. No extremo norte, onde o sol desaparece por meses e a escuridão se torna uma estação própria, os povos nórdicos falavam sobre o Zuldo-folk, o povo oculto. Eles não eram espíritos, nem deuses, mas algo entre, habitantes de uma dimensão que tocava a nossa apenas em certos lugares e momentos. Os Zuldo-folk viviam em rochas, colinas e formações naturais, construíam suas casas, criavam seus filhos, viviam vidas paralelas às humanas. Geralmente preferiam ser deixados em paz, mas quando humanos os respeitavam, quando construções eram desviadas para não perturbar suas moradas, quando oferendas simples eram deixadas, eles podiam ser generosos. Gado prosperava, colheitas melhoravam, crianças doentes se recuperavam. Mas quando desrespeitados, quando suas rochas eram dinamitadas, quando suas moradas eram profanadas, o Uldo-folk respondia, não com violência dramática, mas com ausência. A sorte simplesmente se retirava. Ferramentas quebravam, animais adoeciam, a terra se tornava teimosa. Não era punição, era consequência natural de quebrar o equilíbrio.
Havia histórias de engenheiros modernos que, ao planejarem estradas, consultavam os anciãos locais sobre onde não construir. Alguns riam, chamando isso de superstição. Outros, mais sábios, entendiam. Conhecimento local acumulado por gerações merece respeito, independente da linguagem que usa. E, curiosamente, estradas que respeitavam as rochas dos elfos tendiam a ter menos acidentes, menos problemas estruturais, como se a terra cooperasse. Talvez os Rudolfolk ainda habitem o norte. Talvez sejam apenas uma forma poética de dizer que a terra tem memória, que certos lugares merecem reverência, que nem tudo pode ou deve ser dominado. Talvez ambos sejam verdade, e talvez a sabedoria esteja em respeitar o mistério, não em dissecá-lo até que nada reste além de explicações vazias. Na Península Ibérica, onde o sol bate forte e as sombras são escassas, havia histórias sobre a Santa Companhia, a procissão dos mortos. Não eram fantasmas vingativos, mas almas presas entre mundos, caminhando em procissão eterna pelas noites sem lua. Carregavam velas que nunca apagavam, vestiam mortalhas que nunca envelheciam, cantavam rezas que nunca terminavam. Ver a Santa Companhia era presságio, mas não necessariamente de morte. Era aviso de que algo precisava ser resolvido, algum assunto inacabado exigia atenção. Dívidas não pagas, perdões não dados, palavras não ditas. Os mortos caminhavam porque algo os mantinha presos, e sua procissão era tanto lamento quanto súplica. Dizia-se que se você visse a Santa Companhia, deveria deitar no chão e fingir estar morto, ou traçar um círculo ao seu redor e não sair até que a procissão passasse. Mas o mais importante era, depois, examinar a própria vida. O que você está deixando inacabado? Que palavras precisa dizer? Que perdões precisa oferecer ou receber? Porque a Santa Companhia lembrava, não há garantia de amanhã. As histórias antigas eram práticas assim, não apenas entretenimento, mas ferramentas para viver melhor. A Santa Companhia ensinava urgência gentil. Resolva as coisas enquanto há tempo. Não deixe que o orgulho ou o medo transformem assuntos pendentes em correntes que prendem além da morte. E talvez, nas noites sem lua da Galícia, a procissão ainda passe, carregando velas eternas, esperando que os vivos aprendam o que os mortos já sabem, que o tempo é mais curto do que parece, e que as palavras não ditas pesam mais que qualquer pedra. Nas florestas da Boêmia, região que hoje faz parte da República Tcheca, contavam sobre o Vodnik, o homem da água. Ele habitava lagos, rios e poços, guardando as fronteiras líquidas entre mundos. Geralmente aparecia como velho de casaco verde gotejante, fumando cachimbo, colecionando almas em potes de cerâmica. Mas o Vodnik não era simplesmente maligno, era limítrofe. Representava o perigo real da água, que pode alimentar e afogar, saciar e destruir. Crianças eram ensinadas a respeitar rios e lagos não por superstição abstrata, mas por sabedoria prática disfarçada de história. Não nade sozinho, não se aproxime da margem em dias de tempestade. Respeite a água, porque ela não tem favoritos. Havia contos sobre moças que lavavam roupas à beira do rio e desapareciam, sobre crianças que brincavam perto demais da margem e eram puxadas. Sempre culpavam o Vodnik, mas talvez o Vodnik fosse apenas o nome dado ao que acontece quando subestimamos forças naturais. Um rosto colocado no perigo anônimo, transformando-o em algo que pode ser compreendido, temido apropriadamente, respeitado. E talvez isso fosse a verdadeira função de muitas dessas criaturas, não assustar por assustar, mas ensinar respeito por aquilo que pode nos destruir.
O Vodnik ainda habita as águas antigas? Talvez. Ou talvez ele sempre tenha sido apenas a forma que nossos ancestrais encontraram de dizer: a natureza é bela, mas não é sua amiga. É indiferente. E essa indiferença merece seu respeito. No país de Gales, entre vales verdes e colinas nebulosas, falavam sobre os Can-Anum, os cães do outro mundo. Não eram cães comuns, mas sabujos fantasmagóricos que caçavam almas. Seus uivos ecoavam nas noites, mas com uma peculiaridade. Quanto mais distante o som, mais perto estavam. Quando silenciavam completamente, estavam ao seu lado. Os Can-Anum não caçavam aleatoriamente. Procuravam os moribundos, guiando suas almas para o próximo mundo. Vê-los ou ouvi-los era presságio de morte, não necessariamente sua, mas de alguém próximo. Eram psicopompos, guias entre mundos, nem bons nem maus, apenas cumprindo sua função antiga. Mas havia também histórias mais gentis, de viajantes perdidos na névoa que ouviram os uivos e, seguindo-os ao contrário, encontraram o caminho de casa. De doentes desenganados que ouviram os cães e, estranhamente, melhoraram, como se tivessem sido rejeitados pelo outro mundo por ainda não ser sua hora. Os Can-Anum lembravam que morte é parte do ciclo, não uma aberração, e que talvez haja guias esperando quando chegar o momento. Ouvir os cães do outro mundo não era motivo de pânico, mas de reflexão. Você está vivendo bem? Está em paz com suas escolhas? Porque quando os Can-Anum vierem de verdade, não haverá tempo para arrependimentos. E talvez nas noites nebulosas do país de Gales, os uivos ainda ecoem, lembrando os vivos de que a morte não é inimiga, é apenas a próxima fronteira. E assim as histórias se entrelaçam, como fios numa tapeçaria antiga. Cada cultura europeia tinha suas próprias vozes, suas próprias formas de dar sentido ao mistério, mas todas compartilhavam algo: a compreensão de que o mundo é mais vasto que o visível, que respeito é sabedoria, que certas fronteiras existem para serem honradas, não cruzadas imprudentemente. Essas lendas não eram escapismo, eram educação. Ensinavam como viver numa terra que podia ser generosa ou brutal, dependendo de como você a tratava. Ensinavam que há forças maiores que o individual e que reconhecer isso não é fraqueza, mas maturidade. Ensinavam que mistério não precisa ser resolvido para ser respeitado. Hoje vivemos num mundo que exige explicações para tudo, que ilumina cada canto escuro, que documenta cada momento. Mas algo se perde nessa luz total: o mistério, a reverência, a compreensão de que nem tudo pode ou deve ser conhecido completamente. As lendas antigas preservavam espaço para o desconhecido, e nisso havia sabedoria. Talvez essas histórias sobrevivam não apesar de serem antigas, mas porque são eternas, porque tocam em algo que permanece humano através dos séculos. A necessidade de dar sentido ao mundo, a busca por equilíbrio, o reconhecimento de que fazemos parte de algo maior. Cernunnos, Baba Yaga, Melusina, as Selkis, os espíritos do lar, todos ensinam versões da mesma lição. Respeite o que não compreende completamente. Honre os pactos que sustentam mundos. Lembre-se de que pertencimento é mais importante que posse. E então chegamos ao fim desta jornada noturna. Mas não é realmente um fim, é? Essas histórias não terminaram. Elas apenas aprenderam a sussurrar. Talvez ainda caminhem nas florestas, deslizem sob rios, observem da lareira acesa.
talvez sobrevivam apenas na sensação estranha de que o mundo é mais antigo e mais atento do que parece. Se alguma dessas histórias trouxe calma, curiosidade ou silêncio, então elas cumpriram seu propósito. Carregue-as com você, não como curiosidades mortas, mas como sabedorias vivas. Use-as como seus ancestrais usaram, para entender melhor o mundo, para viver com mais respeito, para lembrar que mistério não é problema a ser resolvido, mas presença a ser honrada. E se quiser continuar ouvindo ecos antigos nestas noites, como esta, volte sempre. Algumas lendas só se revelam quando o mundo adormece, quando o silêncio cresce, quando estamos prontos para ouvir não apenas com ouvidos, mas com algo mais profundo, aquela parte de nós que ainda reconhece verdades antigas, mesmo que a linguagem tenha mudado. A noite continua, as histórias também, e você agora faz parte delas, carregando fragmentos de mundos esquecidos para dentro do seu próprio mundo. Isso é como lendas sobrevivem, não em livros empoeirados, mas em corações que ainda escutam. Respire devagar, não há pressa. A noite é longa e as histórias pacientes. Até a próxima vez que nos encontrarmos aqui, neste lugar entre o sono e a vigília, onde as lendas ainda respiram. Boa noite e bons sonhos com florestas antigas, rios que guardam segredos e criaturas que nunca partiram completamente. Apenas se afastaram, esperando serem lembradas.